Voltamos aqui com a doutora Catânia. A doutora Catânia é advogada na nossa cidade, faz parte da nossa OAB e ela aí está se especializando na área de LGPD, que é uma área muito interessante e que nos afeta a todos, né? Catânia, como que está hoje? As empresas estão adequadas? Como que está acontecendo hoje? Tá. Hoje, na verdade, uma empresa ela precisa começar a se adequar. Na verdade, deveria lá em 2018, quando a lei saiu. Mas nós sabemos que brasileiro não é assim que funciona. Então, hoje é muito comum as empresas ainda não estarem adequadas. Que, na verdade, até mesmo a empresa que fala que está adequada, ela não está 100% adequada. Por quê? Porque nós temos, na verdade, 65 artigos da Lei Geral de Proteção de Dados, sendo que 20 precisam de regulamentação. E aí a ANPD começou a regulamentar, né? A primeira resolução da ANPD, ela tem 75, 71 artigos, salvo engano, para regulamentar somente um inciso do artigo 55J, né? E a resolução 2, na verdade, ela vem com 61, enfim, é um número grande também para regulamentar somente um inciso do 55J. Então, assim, temos muito trabalho para ser feito ainda, né? Muita coisa para ser regulamentada. Essa resolução 2, que saiu recentemente, ela fala das empresas de pequeno porte, né? Por quê? Porque a gente sabe que é muito caro para fazer uma adequação. Exato. Certo? Para fazer uma adequação tem que ter todas aquelas situações de conscientização de funcionário, tem que fazer, na verdade, todo um compliance da empresa junto, né? Então, assim, tem muitos passos para ser feito para chegar numa adequação que também não é 100%, porque ainda não estamos totalmente regulamentada a lei. E qual o prazo que está sendo dado? Não tem prazo, não tem só prazo? Fala que tem que ser regulamentada. Nossa. Mas tá sendo até que agora de janeiro para cá tá saindo bem. Tá. Até, inclusive, em 2021 já, a ANPD fez um convênio com o Procon para fiscalização, né? Mato Grosso, que eu tenho acompanhado, Mato Grosso já aplicou várias multas em empresas de grande porte. O Mato Grosso do Sul também pegou uma grande rede de farmácias recentemente. Aqui na nossa região, na nossa cidade em específico, as empresas são pequenas, né? Então, na verdade, essa resolução ela veio não é para como que eu vou falar? Não tira a obrigação de adequar, mas ela faz de uma forma mais simplificada. Para as empresas menores. As empresas menores, para fazer uma forma mais simplificada de adequação. Mas isso não isenta da obrigação de estar de acordo com a LGPD. E então essas empresas, obrigatoriamente, elas têm que adequar. Então. Todo mundo. Inclusive até os próprios advogados, imobiliários, contrato tem que ser revisto, todos os contratos têm que serem revistos, né? Até eu falo assim, a importância do advogado também fazer a adequação do contrato de honorários e dar ciência para o cliente que ele está compartilhando dados com o Tribunal de Justiça. Né? Porque a gente tem aquele problema do princípio da publicidade de processo. A gente sabe que hoje em dia não é tão mais fácil, né? Como você chega no balcão e pega um processo. Sim. Se você não tiver uma senha, você não acessa ao site. Mas assim, a publicidade está lá, o processo está lá, os dados do cliente estão lá. Né? Então, eu acho muito importante todo mundo se adequar, né? Quem faz um contrato de locação tem que adequar, porque a hora que vai encaminhar para a Receita Federal, a outra parte ela tem que estar ciente, ela vai falar assim, não sabia. Não sabia não, tá aqui no contrato. Com quem estou compartilhando, o que está acontecendo com os seus dados. E tem o lance também de quanto tempo o advogado, a imobiliária, elas podem manter esses dados, né? Sim, na verdade é assim, cada caso cada documento tem um prazo diferente, né? Documentos de FGTS tem um prazo, que são aqueles prazos trabalhistas mesmo. Sim. A gente tem que manter aquilo lá, né? Mas em regra, via de regra, qualquer coleta de dados que a gente faz, assim que você perdeu, você conseguiu dar a finalidade dele, você finalizou, você teoricamente tem que excluir, fazer sanitização de dados. Né? Verdade, por exemplo, eu tenho aqui uma ação contra o João da Silva.
terminou, transitou em julgado, arquivou? Não, daí a gente tem aquele prazo de 5 anos para prestação de contas Sim. que a OAB exige. Depois disso, se não tem nenhum documento, né, médico, documento de FGTS, para quem é da área trabalhista, se não vai utilizar exclusão de dados. Bem complicado, não? Muito complicado. Não é? Porque, primeiro na advocacia, o cliente ele não é cliente de uma ação só. Não é? Porque ele contratou você hoje, daí correu, daqui passa um tempo, ele tem um outro problema, ele te procura, isso, aquilo. Se você tiver parte dos dados dele ali já, facilita a vida dele e do advogado. Sim. Não é? Sim. Então, isso... Mas pra gente tem o prazo de 5 anos, né, sim, doutor? sim, acho que fica sim, mais... sim. Aí até entrou a próxima ação, enfim, o próximo serviço, daí já prorroga, né, com os dados. Agora determinados documentos, daí tem que ser excluído. Não vai ser fácil em curto espaço de tempo adequar tudo, Na hein? verdade, a gente, em 2018, essa lei é uma lei que já vem vigorando na Europa há um tempo. Sim. Já. O Brasil, ela acabou saindo em 2018. Que é cópia-cola lá da Europa, né? A nossa mais lei. ou menos. A Europa é bem mais rígida. Sim, muito sim. mais rígida. Mas assim, o Brasil, a gente chegou num ponto que se a gente não tivesse uma lei, a gente não fazia mais comércio com eles. Então, saiu meio que... Entendi, né? entendi. Por isso que é assim, é uma lei que tem 20 artigos para regulamentar, um inciso saiu mais de 70 artigos. Fizemos então, assim, a lei, tá aqui, ó. Agora... Podemos negociar com os outros países da Europa. Ótimo. É verdade. É isso aí. Tanto que quando você abre um site hoje, aí ele pede autorização, né? Para você lá. Você clica para os dados, isso, aquilo. Antes nós não tínhamos isso, né? E lá já tinha assim. Lá já tem. Exatamente. Vai dificultar em algumas coisas? Vai. Mas é para melhoria da segurança, né? Doutor, lembra quando entrou o Código de Defesa do Consumidor? Lembro. Que todo mundo falava assim, não vai pegar essa lei? Falando, Deus nos acuda. E hoje em dia a gente não consegue, eu falo assim que as crianças nascem já pensando dessa forma, Perfeito. né? É o que vai acontecer com a LGPD. Sim, é uma questão de adequação só, né? Porque a gente não estava acostumado, eu dou esse exemplo sempre na licitação que eu dou aula na academia, disso daí, na academia de polícia. No passado, quando chegou o pregão, deu um desespero, não, aqui não vai dar para fazer, não tem como, nós não temos meios, tá? Até eu fui num curso, e daí eu falando lá para o professor, falei, professor, nós temos uma outra realidade, nós temos que fazer pregão de combustível para cidade de 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. Ele falou assim, olha, se vira. E hoje é realidade. Hoje é realidade. Todo mundo faz, todo mundo está fazendo. Tudo que é novo assusta, né, Catânia? Essa é a grande verdade. Assusta. E até eu também entendo a parte do empresário, que não é uma coisa que fica barata. Sim. Né? Porque é assim, existe 2 tipos que a gente fala de PO, né? Que é o termo que veio de fora. Tem o de PO interno, que é aquele pode ser o próprio empresário ou um funcionário indicado para isso, né, para fazer todo isso daí, para ser o responsável, ou aquele DPO as a service, que é o que vem de fora para ajudar a fazer a adequação. Mas o valor hoje de um DPO é consideravelmente alto, e quando você vai indicar um funcionário para fazer esse cargo, ele vai acumular cargo, então eu sei que isso vai dar um problema trabalhista. Fora disso, fora essa parte interna, a gente sabe que quando vem uma pessoa de fora, né, para adequar a empresa, você tem os gastos, mas já tem né, um projeto de lei, eu só não sei como que está atualmente, mas era para ter um desconto em imposto para as empresas que adequassem. Justo, né? Não, porque realmente todo mundo vai ter que se adequar, e o país, enfim, o mundo está passando uma situação complicada, e infelizmente a gente acaba deixando tudo para a última hora, que aconteceu, né? E aí tá aí, o pessoal fiscalizando, a NPD fiscalizando, o PROCON junto, né? Os titulares de dados, que são as pessoas, elas têm o direito de saber quem é o DPO de cada empresa, que cada empresa tem que determinar qual é o contato do DPO e quem é o DPO, né? Ele também tem direito de saber quais dados que a empresa tem,
né? E eles têm que responder dentro de um prazo. Aí você encaminha lá para uma empresa tal, olha, quero saber quais dados você tem. Eles têm que informar, entendeu? Agora está todo mundo fazendo, quer dizer, as grandes empresas, assim, aquelas atualizações, né? Informando para onde que vai os dados. Olha, compartilho com o fisco, compartilho com o contador, né? Porque tudo isso daí é para compartilhamento, né? Para você compartilhar, você tem que ter aquela autorização. Tem alguns casos que a gente fala que não é preciso de autorização para compartilhamento, que nem do fisco, né? Entendeu? Aí a lei já fala dessa hipótese, que não precisa de autorização expressa, porque você é obrigado a informar o fisco, né? Nós, advogados, nós temos que compartilhar com o tribunal, senão a ação não sai, né? Sim. Enfim, mas assim, não precisa de autorização expressa para isso, mas a gente tem que informar qual é a hipótese de tratamento e o que a gente vai fazer com os dados. E essa coleta... O tratamento, que é essa palavra usada, como nós vamos usar os dados? O tratamento de dados, na verdade, doutor, é uma coisa assim que eu falo... É feia essa palavra, né, para eu falar tratamento de dados. Parece que... Sim. Uma coisa mais da área da saúde, né? Enfim. Tratamento de dados, você trata os dados. O tratamento de dados, na verdade, é quase tudo. Você olhar uns dados, você está tratando dados. Você compartilhar, você está tratando dados. Você armazenar é tratamento de dados. Então, basicamente, quase tudo é tratamento de dados. É considerado tratamento de dados. Tem lá um artigo da lei que fala especificamente dos tratamentos de dados, mas é bem abrangente. Doutora Catânia, o que eu não perguntei e a senhora acha que é interessante falar? Eu já falei a respeito do direito de cada um, né, de fazer. Eu acho que, basicamente, a LGPD é um assunto muito abrangente. Sim, sim. Né? Nem falando... Aqui nós demos conhecimento que ela existe. Que ela existe, né? Tem algumas pessoas, né, que eu acho que é importante que a lei fala, que é, na verdade, o titular de dados, que é a pessoa, né? Aí depois nós temos o encarregado de dados, que é a pessoa da empresa que cuida, que, na verdade, é o controlador de dados. A empresa é o controlador de dados, e aí ele é cuidado pelo encarregado de dados, e tem também o operador de dados, que é quem opera, que não pode ser um funcionário da empresa. No caso de um telemarketing de banco, né? O banco é o controlador dos dados, a empresa de telemarketing é a operadora, é uma terceirizada, né? Enfim, é isso daí, são as pessoas que a lei fala, né? São o que cita para cada um deles. Mas eu acho que o mais importante é todo mundo ter essa noção, né, desse direito que tem, a privacidade, de saber para onde estão indo os dados da pessoa, né? Até para uma contratação de um plano de saúde, né? Se o plano de saúde compra dados, ele vai saber que doença você tem, o valor você é alto, né? Então, assim, acaba... respingando em várias partes do nosso cotidiano sem que a gente saiba. Mas assim, você tem o direito de saber, né? Se uma empresa não estiver adequada, dá para fazer uma denúncia. É aquilo que eu falei, dá para fazer até pelo próprio PROCON ou pelo site da própria ANPD. Tá? E a ANPD está trabalhando, né? Agora, recentemente, dia 14 de abril, teve uma portaria da Receita Federal de compartilhamento de dados, né? E agora a ANPD vai fiscalizar isso. Vamos começar. Eu acho tudo isso muito importante, necessário, só que, mais uma vez, o empresário vai pagar. Por isso que eu acho que essa colocação que você fez de dar um incentivo ao empresário, porque nós passamos por um momento de dificuldade, não é? Acabamos de sair de uma pandemia, economia, isso, aquilo, o peso para o empresário já é grande. Muito alto. Não é? Concordo também que o cidadão tem que ser respeitado, não é? Mas teríamos que achar um meio termo aí para ninguém sair no prejuízo. Sim. Doutora Catânia, muitíssimo obrigado. E quando quiser tratar de algum outro tema mais específico, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Até a próxima semana.